Olá, no ar para todo o Brasil, o programa que tem o DNA do brasileiro. Você quer mudar de vida? Realizar os seus sonhos? Que tal empreender? O programa de hoje está imperdível, com um mestre do empreendedorismo nacional. Vem comigo, eu sou o Elvis César e o programa Brasil que faz de hoje tem a honra de receber um dos maiores empreendedores do nosso país, Cláudio Landsberg. Que bom tê-lo aqui, amigo! Obrigado, Elvis. Obrigado demais pelo convite. Foi só você me convidar que eu prontamente estou aqui falando de empreendedorismo, porque para mim só o empreendedorismo salva. Uau! Eu fico feliz, agradecido, gratidão por você ter viajado dos Estados Unidos para chegar aqui e estar conosco e estar com todo o Brasil. Isso é muito especial. Mas vem cá, fala para mim. Muito sucesso, muito dinheiro, empreendedor, escritor, empresário de sucesso. Mas como foi o início disso tudo? O início é o início de qualquer empreendedor, né, Elvis? Qualquer empreendedor, ele, acima de tudo, ele tem que saber que ele começa do zero. Uau! Do zero. E eu costumo de brincar aqui com o povo, falar que o início sempre é mais fácil. É claro, né? O início é mais fácil. Os 5 minutos depois começa a ficar difícil. É verdade, é verdade. Mas o empreendedorismo é isso, né, Elvis? A gente não tem como não dizer que para a gente empreender é preciso ter resiliência. É preciso começar do zero, ter pés no chão e olhos nas estrelas. É isso aí, meu amigo. E por todo o seu histórico, você começou desde adolescentes a empreender, a fazer a diferença. Conta um pouco disso para nós. O Elvis, na verdade, eu comecei aos 9 anos de idade. Uau. Por incrível que pareça. É bem interessante essa minha história. Isso eu até conto nas minhas aulas que eu dou, quando eu dou aula de empreendedorismo, eu falo um pouco dessa história, porque é interessante falar como uma criança de 9 anos no Brasil, e eu, aos 9 anos de idade no Brasil, nós estamos falando da década de 70, tá? Da década de 70. Eu fui perguntado pelos meus pais o que eu queria ser quando eu crescesse. E eles viraram como qualquer pai pergunta, né? Olha, o que você quer ser quando você crescer? E aí, o que os pais geralmente esperam? Não, eu quero ser um advogado, eu quero ser um médico, bombeiro, um engenheiro, policial. É. E eu virei para os meus pais, Elvis, e falei, eu quero ser dono de alguma coisa. A reação natural de qualquer pai na década de 70, você imagina que a gente já vinha sendo doutrinado, né? E é óbvio, para conquistar um emprego. Exatamente, falou tudo. Para conquistar um emprego ou você passar no concurso público ou verdade. Fazer alguma coisa. E a reação de qualquer pai naquele momento era: tem certeza, meu filho? Foi inusitada. E meus pais falaram assim: nossa, você quer ser dono de alguma coisa? Você vai ter nosso apoio, mas você vai estudar. Você vai estudar para saber ser dono de alguma coisa e você vai ter que ter muita força de vontade. E para mim, isso está gravado na minha cabeça, Elvis. 9 anos de idade, eu menino, eu sou carioca, no Rio de Janeiro. Uau! E aí eu olhei para aquilo e falei, poxa, meus pais estão me dando um apoio. 5 dias depois, eu resolvi comprar bolinha de gude, olha só, comprar bolinha de gude, fazer uns saquinhos de bolinha de gude e começar a vender saquinho de 10 bolinhas de gude para os meus amigos. Que é isso, garoto? Você vê. Isso foi... Com 9 anos de idade. Com 9 anos de idade. Com 9 anos de idade. Já tinha no DNA essa preparação para o negócio? Foi, com 9 anos de idade. E aí, obviamente que eu fui tendo uma infância normal. Não é que eu virei um empreendedor de sucesso. Eu simplesmente comecei ali, fui tendo uma infância normal. Quando eu entrei na faculdade, e eu entrei muito novo na faculdade, eu entrei com 17 anos na faculdade, menino, muito menino, eu comecei a mexer com informática, com microinformática, isso já era década de 80, né? Final da década de 80. Um amigo meu da faculdade me chamou para dar aula em um curso de informática. Quando eu cheguei lá nesse curso, eu olhei e falei, legal,
Mas virei para o dono e falei, poxa, por que a gente não faz algumas coisas diferentes aqui? Era um curso muito pequenininho, ficava na Tijuca, no Rio de Janeiro. E aí o dono gostou das minhas ideias. E a gente começou a adaptar as minhas ideias. Porque você sempre tem um olhar fora da caixa. Isso é fundamental para qualquer empreendedor, para qualquer negócio. Se você não tem esse olhar fora da caixa, se você não desenvolve algo diferente, a tua chance de ser igual aos outros é muito grande. É muito grande, e isso significa o quê? Que você vai simplesmente ser mais um. E por que você quer ser mais um? Você tem que ser a diferença, não é, Cláudio? E foi assim. Esse dono desse curso me chamou, talvez acho que uns 3, 4 meses depois, para ser sócio dele. Uau! No curso. E 1 ano e meio depois a gente vendeu esse curso para uma outra Pegaram rede de um bom curso. dinheiro nessa venda? Para mim, com 19 anos de idade, tinha nada. eu estava me achando, né? Cláudio, você começou muito cedo. O empreendedorismo nem era a alma do brasileiro na ocasião, ou se era de uma parte muito reservada dos brasileiros. E você foi progredindo nessa carreira, da onde tirou a sacada de empreender fora do país? O empreendedorismo fora do país, ele veio de uma história minha de empreendedorismo no Brasil, que eu me dediquei demais, e eu resolvi que, numa determinada hora da minha vida, Elvis, e a gente tem que sempre revisitar algumas coisas nossas e repensar algumas coisas. Verificar alguns valores. Exatamente. Eu resolvi uma hora da minha vida que eu tinha que dar uma pausa. Uma pausa. Para pensar o quanto a gente tem que se dedicar no trabalho, o quanto a gente tem que se dedicar à vida pessoal. E foi aí, então, que uma das decisões que eu tomei foi de mudar para os Estados Unidos. Mas eu não mudei para os Estados Unidos para empreender nos Estados Unidos. Eu mudei para os Estados Unidos para buscar resgates de coisas, de valores pessoais, familiares, de dar uma educação melhor para os meus filhos. Só que, como você falou, o empreendedorismo está na veia, né? Então o bichinho fica lá comendo a gente, fala, poxa, mas você não vai fazer nada, você não vai fazer nada, você não vai fazer nada. Atormentando ali. Atormentando o tempo inteiro. E aí, não teve jeito, eu comecei a empreender nos Estados Unidos. E aí, foi quando eu entrei num mercado que era secular, de 100 anos. Era um mercado que já crescia 10% ao ano, mas aquilo que eu falei, se você tem um olhar um pouco fora da caixa, você talvez enxergue alguma coisa que os outros não enxerguem, por que não fazer? E foi então que a gente começou a nossa história. E no mercado de vending machine, você identificou, porque, pô, que sacada é essa? Identificar que uma máquina trabalha 24 horas por dia, todos os dias do ano, não tem problemas nenhum e funciona e dá lucro. Como que foi essa sacada? Não, o mercado de vending machine, Elvis, até para o pessoal entender, porque isso é uma grande oportunidade de empreendedorismo também. O mercado de vending machine é um mercado que ele não nasceu ontem, né? Como eu falei, é um mercado secular, é um mercado que usa muita tecnologia. Ele iniciou nos Estados Unidos mesmo? Ele iniciou nos Estados Unidos, mas hoje, olha que interessante isso, hoje o mercado mais desenvolvido de vending machines é o japonês. No Japão existe uma relação, uma vending machine para cada 3 habitantes. Nossa! Uma vending machine para cada... Então, imagina que a gente conta 3 aqui nesse estúdio, já tem uma vending machine do lado. É absurdo o 11 negócio. milhões de pessoas em São Paulo, nós estamos falando de 3 milhões e 300 mil vending machine. No caso, no comparativo com o Japão. Com o Japão. E nos Estados Unidos é uma vending machine para cada 90 habitantes. Para cada 90 habitantes. Se você me perguntar no Brasil, eu vou te dizer. Por favor. Uma vending machine para cada 7.500 habitantes. Uau! Diferente. Tem um mercado inteiro aberto para isso. Então, em relação aos Estados Unidos, ele é o mais desenvolvido, mas em termos de tecnologia,
Mas o Japão ele começou a crescer muito. Outro que cresceu demais foi a China. Mas a até China para também. ficar bem claro e falar para você o que é um vending machine, é aquela máquina que você coloca uma moeda, uma nota, sai um salgadinho, fandangos, sai um guaraná, sai um suco, sai, enfim, um chocolate. É essa máquina tão especial que você alterou um mindset e emplacou nos Estados Unidos? Foi exatamente. Foi em cima de uma máquina que parecia tão comum. Centenária, que parecia tão comum, que vendia não o Guaraná, mas vendia a Fanta, que vendia a Coca, que a gente resolveu fazer diferente e a gente fez diferente. Comecei o negócio na minha garagem, né? Tudo que começa na garagem nos Estados Unidos tem uma energia parece que positiva, né? Contagiante, né? Assim, né? Tomara que a gente tenha todas as energias como a Amazon, como a Apple, como a Microsoft, mas comecei na minha garagem e aí... Mas você começou a vender na sua garagem? Não, eu comecei a montar, o meu escritório começou na minha garagem. Correto. Com 5 máquinas e a gente resolveu fazer vending machines focadas em tribos para determinados consumidores. E a primeira tribo que a gente resolveu tratar e fazer uma vending machine específica foi a tribo dos turistas brasileiros, que iam para Orlando e não encontravam numa vending machine isso que você acabou de falar, um Guaraná, um Bis, um Fandangos, não encontravam. E a gente falou, poxa, por que não colocar vending machines em determinados pontos estratégicos de Orlando que o turista passa? Para atender, o ponto fulcral era o turista brasileiro. E a gente envelopou a vending machine com temas que remetiam à saudade, né? Você tá lá, às vezes a criança não queria tomar um todinho, não achava, isso tem tempo, né? Uhum. E aí, Elvis, foi um sucesso total, foi um sucesso com essas vending machines e a gente percebeu que podia falar com diversas tribos. Não era só do brasileiro, era do latino, era a tribo do mundo fitness, que queria ir para uma academia e encontrar produtos fitness dentro de uma vending machine, era a tribo do pessoal de comidas saudáveis, que queria encontrar coisas saudáveis dentro de uma vending machine. Você acredita que o empreendedorismo no Brasil é uma ferramenta de transformação social? Total, 100%. Só o empreendedorismo salva. Fala mais sobre isso. Eu acredito nisso, eu acho que sim. Primeiro, que ele é o menor caminho para a redução do desemprego, isso é óbvio. Cria oportunidade, gera cadeia de valor. Formalismo. Sim, é fundamental para a sociedade, é fundamental para a economia de um país. O país ele tem que entender que ele tem que mudar essa cultura. A cultura do empreendedorismo ela não pode ser, Elvis, a cultura do olha, eu vou para o empreendedorismo quando eu sou empurrado. Como validar uma ideia de negócio? A ideia, ela não precisa ser acompanhada de milhões de reais. A ideia, ela é muito mais fácil do que você imagina. Você não precisa ter uma ideia e achar que você vai botar essa ideia, que você precisa ter um sócio investidor absurdo. Comece a ideia pequena, mas pense fora da caixa. Às vezes está muito mais próximo de você começar do que você imagina. Mas o que falta? Falta aquela vontade e tirar o medo. O empreendedor no Brasil, ele é um pouco medroso. Como que o brasileiro pode investir nesse negócio? Qual o perfil? Muito Conta boa. mais. A franquia, ela é uma franquia um pouco diferente das tradicionais. Quando você fala de vending machine, você está falando de uma grande oportunidade de você trabalhar menos do que o tradicional, porque tem alguém, entre aspas, a máquina trabalhando para você. Como você tem muita tecnologia, você tem recurso de sistemas que fazem com que você ganhe eficiência e eficácia no negócio. E com isso, você também tem uma mobilidade muito bacana, porque a vending machine, se ela não está performando num determinado local, é muito mais fácil eu pegar essa vending machine, colocar no caminhão e ir para um outro local, do que eu abrir uma loja naquele local, uma loja física. E o que eu faço com a loja física? Eu não posso botar ela no caminhão e ir para outro local. A vending machine eu posso.
E o formato nosso é um formato muito acessível ao mercado, porque você pode ser dono de uma franquia com uma vending machine e botar no seu condomínio, por exemplo. Você quer trazer comodidade e conveniência para dentro do condomínio. Entendi. Você compra uma franquia nossa, com a nossa mini mercado. Pode colocar, só pegando um gancho, Cláudio, pode colocar no condomínio, pode colocar no mercado, na feira, na farmácia, enfim, aonde tiver uma adaptação. Aonde tiver. Mas, então você investe relativamente bem menos do que uma franquia tradicional e você já consegue começar a operar. E com uma vending machine você consegue, inclusive, ter uma segunda renda. Você escolhe o perfil do consumidor de acordo com o setor, o segmento, o bairro. Fala mais. Exatamente. A gente tem uma linha diferente, que a gente trabalha com tipos de consumidores e trabalha também com parceiros. Então, aqui no Brasil, a gente tem parceiros fortíssimos com a gente, que vão desde parceiros no mundo de sandálias, parceiros como a Disney, parceiros como uma grande fabricante de refrigerantes, parceiros como, até, incrível que pareça, lojas de joias são parceiros nossos, que você pode vender joias numa vending machine, hoje em dia, numa máquina eletrônica. Você sabia que tem vending machine que vende, não aqui, mas vende, por exemplo, em Dubai, pepita de ouro? Vending machine. Eu não sabia, Cláudio. Você sabia que tem vending machine de carro? Que isso? Lá em Orlando tem uma vending machine de carro. É um prédio que tem os carros, você compra o carro num aplicativo e a vending machine te entrega. É muito interessante isso. Então, vending machine você pode ter de tudo. Você falou, o que você escolhe o seu cliente. Exatamente. E definir o nicho de atuação, como vai atuar no mercado, qual é a sintonia, o preço, a estratégia para sair do Mar Vermelho. Quando que você teve a sacada e falou assim, agora meu negócio vai deslanchar? No momento que eu comprei as 5 máquinas e botei na minha garagem. Porque esse sempre foi o pensamento. Já mentalizou, já o sucesso. Esse sempre foi o pensamento. Sempre foi o pensamento. Eu não estou aqui para brincar, eu vou fazer diferente e vai. Mas verdadeiramente, quando a gente tangibilizou isso, foi quando a gente... Quando colocou em prática? Colocou em prática o modelo de franquia para fazer um rollout nos Estados Unidos. A gente pegou uma conta muito grande nos Estados Unidos, que era uma das maiores cadeias administradoras de mall, de shoppings, né? Sim. E a gente teve uma necessidade muito grande de fazer uma expansão nos Estados Unidos inteiro. Quando a gente percebeu que o nosso modelo de negócio ele era muito escalável, a gente falou, agora vai. Foi quando também, logo depois de seguida, a gente resolveu fazer uma expansão mundial. Muito escalável é aumentar os ganhos com menos custos. Escalável, explica mais sobre isso. Escalável é a forma como você consegue multiplicar o seu negócio, mantendo o padrão, número 1, mantendo o padrão, porque não adianta você multiplicar o seu negócio se o seu negócio não tiver padrão. Correto. Bem colocado, mantendo sua estrutura de custos bastante baixa. Então, o modelo de franquia é muito interessante por isso, porque quem opera as vending machines é o próprio franqueado. Então não tem uma estrutura de gente para operar, né? E terceiro, quando você tem consumo. Você só consegue escalar também o teu negócio quando você tem uma grande oportunidade de consumo. Só que para você ter essa oportunidade de consumo, você tem que fazer diferente. Você tem que ter parceiros, tem que fazer isso tudo. A estratégia do ponto de venda, onde as pessoas geralmente precisam passar a pé, passar andando, ter a sedução daquela vitrine, olhar, tudo isso tem um jeitinho. Quando eu cheguei nos Estados Unidos e comecei a entender esse mundo das vending machines, que é só uma coisa, o mundo das vending machines nós estamos falando de 42 bilhões de dólares, dólares. Então, para as pessoas entenderem o que é esse mercado. Olha a oportunidade aí, bilhões Brasil. De dólares. Quando eu fui começar a entender, e eu comecei a ver aquelas vending machines que estavam no mall, nos shoppings, né? E elas ficavam na porta do banheiro, lá, escondidas, pretinhas.
E eu falei, pô, se essas vending machines vendem desse jeito, por que não eu posso fazer diferente e colocar ela no corredor principal do mall? Por que não eu posso botar ela na entrada do mall? E era um brasileiro, Elvis, eu era um brasileiro falando com as administradoras do mall dos Estados Unidos, que são as tops do mundo. Ensinando americanos a ganharem mais. Então, e eu fui, bati na porta e falei assim, olha, eu quero colocar a vending machine aqui, não vai ser preta, vai ser diferente, vai falar uma comunicação completamente diferente, mas eu não vou botar na porta do banheiro, mas eu vou te pagar mais. Eu quero a vending machine no corredor principal, na entrada principal. Eles acreditaram na ideia? Eles acreditaram. Eles acreditaram na ideia e eu provei para eles. Na primeira semana já deu muito mais. mais. Eu provei para eles que a vending machine vendia 10 vezes mais. Uau! Eu provei para eles que não bastava só entender o consumidor flutuante, que é aquele que vai fazer compras no mall, mas o consumidor que trabalha no mall também, porque ele é um consumidor também de vending machine, são os dois. Vontade de exatamente. Tomar um café, comer algo, enfim. E o que eles desejavam encontrar numa vending machine? Conclusão disso tudo. Hoje nós estamos nas 3 maiores operadoras de mall dos Estados Unidos. Foi por isso que a gente fez todo esse rollout da franquia. E a gente continua, só voltando na tua pergunta também da questão do estudo, e a gente continua revisitando sempre os nossos estudos, entendendo se o consumidor mudou de posição. Como funciona? O franqueado que faz a reposição, a logística, a contabilidade da máquina, é simples assim? É bem simples, porque a gente tem um sistema hoje que ele fica na nuvem, que a gente sabe absolutamente tudo o que acontece numa máquina. Então, na hora de você repor um determinado produto, você sabe que na prateleira 1, na fileira A, está faltando 3 produtos. Na prateleira 2, na fileira C, está faltando 2 produtos. Então, você é muito eficiente na reposição, porque você tem um sistema que te informa. Que te dá informação o tempo inteiro. Online. Todo o tempo. E o franqueado nosso, ele traz todo o conhecimento que a gente aprendeu nesses 7 anos, né? Por isso que é uma franquia. Quando você compra uma franquia, o que você está comprando, Elvis? É o know-how. Você está comprando quilometragem rodada. É isso aí. Pode começar do zero, você fala assim, poxa, um franqueado, ele pode não ser franqueado de vocês, da Casa Group, e ele pode começar do zero? Pode. Ele pode começar sozinho. O que ele vai ter? Vai ter toda a curva de aprendizado que a gente já teve. Então, para isso que existe a franquia. No Brasil, a pessoa tem um padrão de investimento tradicional. Não são todas as pessoas que têm esse desprendimento de investir em negócio, investir em ideia, investir em uma startup. Nos Estados Unidos, eu vejo uma outra visão, pessoas, investidores, pensando mais em ganhar mais, investindo em negócios. Certíssimo, é isso mesmo. Os Estados Unidos ele tem uma cultura muito forte nesse sentido de investir em business, investir em negócios e fazer desse negócio crescer, e aí realmente você tem uma lucratividade muito maior do que um investimento tradicional. Mas aqui no Brasil isso tem melhorado muito. Melhorado muito. Com esse mercado expansivo das startups. Demais, tem melhorado demais. E tem muitos bons negócios para ficar de olho. As startups brasileiras têm a criatividade diferenciada do mundo? Tem, porque como eu falei logo no início, o DNA do brasileiro é um DNA assim, que eu tiro o chapéu. O brasileiro pensa fora da caixa, o brasileiro faz diferente. Então, é óbvio que se o DNA do brasileiro está dentro de uma startup brasileira, a tendência é que isso seja refletido no próprio negócio. E tem mais outra coisa. A força produtiva desse país é coisa inacreditável, até porque nós temos um país jovem. Ao contrário da Europa, ao contrário de diversos países do mundo, a nossa população economicamente ativa é gigantesca. O que você diria para a juventude brasileira? Eu diria o seguinte, comecem a empreender já. Porque vocês estão novos, com mentalidade, mindset diferente
de quem era lá atrás e as oportunidades batem na porta. Oportunidade bate na porta, mas quem abre é você, jovem. O que você diria para as pessoas que estão para lá 200? Eu diria o seguinte, se me perguntam e perguntam com frequência, qual é a idade certa para empreender e qual é a hora certa para empreender? A hora é agora, a hora que você está me perguntando isso. Não importa a sua idade, não importa. Este não é o importa. nosso momento, este é o seu momento, é o seu momento. O que você faria diferente se começasse hoje? Nossa, essa pergunta é muito bacana. Eu queria até falar, né, porque eu escrevi um livro. Uau! Como chama esse livro? Caindo para cima, né? Caindo para cima. Que exatamente. Eu tenho um jargão que chama Vamos para cima, galera! E o livro é Caindo para Cima porque ele traz isso aí que você falou, que a vida é um constante aprendizado. A vida, a gente tem que, às vezes, errar e aprender com os nossos erros e cair para cima. Nós não somos perfeitos, Elvis. A gente tá aqui fazendo o nosso melhor, buscando o nosso melhor, mas pode ter coisas que a gente falhou, não tenha sido tão bons. Pode, então se eu faria coisas diferentes, faria coisas diferentes. Mas me arrependo? Não. Não me arrependo, mas faria coisas diferentes. Qual o seu propósito de vida? Meu propósito de vida é, primeiro, levar felicidade para as pessoas. E aí você vai dizer assim, o que é felicidade? A felicidade pode ser o empreendedorismo, a felicidade pode ser um conteúdo diferente para as pessoas absorverem, a felicidade pode ser um carinho num abraço. Meu propósito de vida é levar felicidade de uma forma muito ampla. Impactar pessoas. Eu vou aqui pedir licença para você para falar o meu propósito de vida. Capacitar líderes para impactar milhões de pessoas. Olha aí. Cláudio Landsberg. Quem é o Brasil que faz para você? O Brasil que faz para mim é aquele Brasil que não tem medo, é aquele Brasil que corre atrás, que pensa fora da caixa e que quer empreender. Uau! Cláudio, eu agradeço a Deus e a você por essa lição de empreendedorismo, amigo. Eu que agradeço, Elvis, muito obrigado, muito mesmo pelo convite. Pode me chamar mais vezes se quiser. A casa é sua, amigo. E é um prazer incrível. Esse programa foi feito para que você nunca desista dos seus sonhos. Vamos pra cima, galera! Acompanhe agora a nossa live no Instagram, Elvis César Oficial. E se você quer aprender mais a respeito de empreendedorismo, acesse o nosso canal no YouTube. Um grande abraço, obrigado pela magnífica audiência e até o nosso próximo programa. Valeu!